Hoje, sexta-feira por aqui, e você sabe o que a gente faz aqui nessa casa às sextas-feiras. Aliás, se você não sabe, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho a minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias super simples. Inclusive, as ideias que eu compartilho às sextas-feiras, porque eu sempre falo que sexta, aqui em casa, pelo menos, a gente gosta de usar a sexta como aquele momento, como eu posso dizer, aquele rito de passagem, aquela celebração do final da semana, só que uma celebração quando a gente já tá super cansado da semana inteira de ter trabalhado, então também não pode ser uma celebração que dê trabalho. Então a gente gosta sempre de pensar em ideias simples para sexta-feira, pra gente não passar em branco, pra gente não vir com a desculpa, estou cansada e simplesmente ir dormir, quando a gente tem uma noite para aproveitar, já que amanhã é sábado, então se a gente quiser dormir mais um pouquinho, a gente pode e tal. E bom, e aí com essa lógica, a gente gosta muito de aproveitar as sextas-feiras. Até mesmo porque sábado a gente costuma sair sábado à noite, então sexta é a única noite que a gente tem realmente assim relaxado em casa, eu diria. Por isso que a gente gosta muito da sexta. A gente vem de 2 semanas fazendo jantares, né? Jantar dá um pouquinho mais de trabalho e tal. Hoje a gente vai fazer uma coisa mais petisco, como eu posso dizer o nome? Alguma coisa assim, que a gente pode até levar pra frente da TV, sabe? Comer vendo TV, assistindo um filme, alguma coisa assim. A gente vai fazer um clássico, mas com um toque diferente, eu diria. Tem um plot twist aí. Um plot twist, porque não muda muito. Eu não sei qual o nome que eu daria pra isso, mas tudo bem. Hoje a gente vai fazer quibe. E por que eu tô falando que é um toque diferente? Porque ele vai ser mais saudável, ele vai ser bem saudável, pra falar a verdade. E se você já me conhece, você sabe que quando eu falo bem saudável, significa que tem muita proteína. Esse quibe tem muita proteína. E a gente vai fazer de uma forma tão simples, que aliás acho muito mais fácil que a receita tradicional. A receita tradicional de quibe, se você já fez em casa, é carne moída, triguilho, que acho que também é chamado de bulgur, né? Eu acho que era o triguilho que chamava quando eu morava no Brasil. Temperos, o hortelã é bem marcante, tem outras coisas também, mas o hortelã é bem marcante. E você frita. A gente vai fazer na air fryer, isso eu acho que já todo mundo pelo menos alguma vez já fez, então não tem muita novidade. A diferença crucial nessa receita que eu já fiz várias vezes, que eu adoro, é que em vez do triguilho, que é praticamente carboidrato, a gente vai colocar quinoa no lugar. Porque tem uma consistência bem parecida, o gosto fica muito parecido, ainda mais porque quibe normalmente tem bastante tempero, então a gente vai sentir bastante o tempero do quibe. A consistência é a mesma, mas tem mais proteína. Então, e eu acho mais fácil de fazer até. Então, bora lá fazer. Eu começo fazendo a quinoa. E aliás, quando me perguntam muito sobre quinoa, eu não sou especialista em quinoa não, mas eu faço muito a quinoa, pelo menos uma vez por semana a gente faz aqui em casa. E eu faço como eu faço arroz. Sinceramente, se você me perguntar como é que faz quinoa, faz como faz arroz. Inclusive, se você tiver panela de arroz, é uma maravilha. Você pode fazer na panela de arroz. Você deixa lá e esquece e a panela vai fazer pra você. Eu só não faço porque minha panela de arroz queimou. Então eu faço na panela comum. Mas tudo bem. Aliás, eu nem gostava muito da minha panela. Eu acho que, tadinha, acho que ela sabia que ela não era muito amada e deu um jeito de ir embora, sabe? A casa. Então vamos começar fazendo a quinoa. Já cortei a cebola. Tem uma pequena diferença da quinoa que eu faço pra fazer o quibe, da quinoa que eu faço normalmente num dia comum. Aliás, algumas diferenças. Normalmente eu coloco alguns legumes com a quinoa, eu não faço só a quinoa e tal. E eu coloco mais temperos. Então a quinoa em si, mesmo que ela acompanhe outros pratos, na maioria das vezes ela acompanha alguma proteína, ela já tem mais sabor normalmente a que eu faço no dia a dia. Hoje eu só coloquei sal, porque ela vai dentro da mistura do quibe. Então ela só precisa de sal mesmo, porque ela vai pegar o tempero, o resto do tempero que a gente vai colocar quando a gente misturar com a carne. Então agora é só deixar a quinoa aqui cozinhando normalmente. Quando estiver pronta, eu vou tirar, esperar esfriar um pouquinho só para poder manusear melhor o quibe. Você pode até colocar um pouquinho na geladeira para esfriar mais rápido. É só uma questão mesmo de dar para você pegar com a mão e aí, enfim, já vai estar pronta para ser usada. Você vem com a bandeja, errando a mão no chimichurri. A farinha espalhada pelo azulejo e pelo...
receita tradicional de quibe, normalmente ela é uma parte de carne para uma parte de triguilho, ou tem gente que chama de trigo de quibe, aqui a gente chama de bulgur. Enfim, eu vou fazer a mesma coisa com quinoa. Eu uso exatamente como se eu estivesse usando o trigo de quibe. Então eu tenho 340 gramas de carne e eu vou pesar 340 gramas da quinoa agora que ela tá cozida, depois de cozida, isso é importante, e vou misturar, fazer toda a misturinha normal, como se fosse um quibe normal. Você gira na dança, mistura massa na minha mão. Sexta-feira de quibe e vinho, a gente tempera o caminho entre o alho, a hortelã. O cominho é opcional. Eu gosto de cominho na carne, eu acho que fica faltando alguma coisa se não tem cominho, mas, enfim, não precisa. Aliás, a receita mesmo, tradicional mesmo de quibe, ela leva canela, leva noz moscada, se eu não me engano, acho que um pouco de cravo. Ela tem uns sabores até um pouco doces também, mas eu sei que às vezes no Brasil, normalmente para aqui a receita, mas eu gosto também de colocar um pouquinho de cominho. Enfim, inspire-se nessa receita e faça o que for melhor para você, para sua família, o que vocês gostam, porque não existe certo e errado, existe o que a gente gosta. Se der errado, tudo bem. Quer saber? Vamos tirar os anéis e vamos mexer com a mão, que é a melhor forma mesmo. Toda vez que envolve carne moída, assim, essas massas... Aliás, é tão satisfatório, eu adoro. Às vezes a gente tem esse nojinho, né, de botar mão na comida. A gente fica com tanto medo, assim, dessas coisas, mas... não posso dizer. Mas sei lá, eu gosto de ter contato assim com a comida. Aliás, você pode também usar a batedeira para mexer. Às vezes, quando eu faço uma quantidade grande com alguma coisa de carne moída, sei lá, se eu vou fazer hambúrguer para congelar e tal, que é muita coisa, eu coloco na batedeira e com a mesma pá mesmo de bolo, sabe, normal da batedeira, eu misturo a carne. E agora é só a gente fazer as bolinhas do tamanho que a gente quiser. Se você quiser fazer um quibe grande, você faz um quibe grande. Se você quiser fazer pequenininho, você faz. Eu acho que eu vou usar uma coisa que eu tenho aqui. Eu vou usar esse molde de almôndegas que eu tenho, que ele faz bolinhas. E não porque eu acho importante que fique num formato esférico, mas para medir, porque como mesmo que você vá fritar, ou se você for fazer na air fryer ou no forno, o ideal é que eles tenham o mesmo tamanho pro cozimento ser igual, né? Então se você tiver uma forminha assim, você pode usar. Ou outra coisa boa de usar para essas coisas é uma colher de sorvete, essas colheres para pegar sorvete, ou uma colher mesmo, qualquer coisa que você use para mais ou menos medir, para conseguir bolinhas, ou você pode enrolar assim no formato mais tradicional de quibe, se é que tá no formato tradicional de quibe esse daqui. Enfim, mas o ideal é você pelo menos tentar fazer com que todos eles estejam na mesma quantidade, ou mais ou menos no mesmo tamanho. O segredo é ficar também. Sexta-feira de quibe e vinho, pra você e pra mim, juntinho. Bom, agora eu vou colocar na air fryer, mas é claro, se você quiser, você pode congelar também para comer depois. Aqui tem mais do que o suficiente para 2 pessoas, eu acho que a gente vai acabar deixando um pouquinho para amanhã também. Mas, enfim, é uma receita, experimenta. Eu adoro, eu acho que a quinoa, assim, ela não traz nenhum sabor diferente, fica exatamente como um quibe normal. Mas experimenta para ver se você gosta. E aí, se você gostar, é uma boa receita para você pegar, sei lá, uma vez por mês e fazer um montão e deixar congelado. E aí, às vezes, durante a semana, sei lá, você não tem tempo para cozinhar, não tem tempo, você vai lá, faz rapidinho, descongela, coloca na air fryer ou frita, ou coloca no forno mesmo, e você já tem um jantar com muita proteína e gostoso para você fazer durante a semana. Juntinho, você prova a primeira, diz que falta só um tiquinho. Eu provo sua boca, que já tá com gosto de vinho. O relógio na parede esqueceu de nos marcar. O óleo chiando na frigideira, igual meu peito a te escutar. Sexta-feira de quibe e vinho, a gente tempera o caminho entre o alho, a hortelã. Seu sorriso faz amanhã
brincar também. Sexta-feira de quibe, vinho pra você e pra mim, juntinho. Deixa o mundo lá fora, esperar mais um pouquinho. Deixa a louça pra depois, lava tudo.